que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos ajudando, a quem pedimos que nessa noite possam mais uma vez nos amparar, a fim de que possamos extrair dessas lições aquilo necessário à nossa evolução, ao nosso progresso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, e assim seja. Meus irmãos, essa noite, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de O Cristo Consolador. E o tema da noite é justamente o título desse capítulo, Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não veio absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque estará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. São dos registros de São João, capítulo 14, versos 15 a 17 e 26. Conjugado com o Consolador Prometido, nós temos a pergunta 798 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E eles responderam: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar, como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. E Kardec fez o seguinte comentário sobre essa resposta: as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, como as professavam, os quais ainda vêm a ser substituídos por outros indivíduos incluídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas.
mais quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Essa noite nós contamos com os comentários dos nossos irmãos Luciano e Eulerfilho. Nós estamos passando a palavra à nossa irmã Luciana. Boa noite, meus caros amigos. Que a paz do Cristo esteja com todos nós essa noite. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei pelo Pai, e Ele vos enviará Consolador, que ficará eternamente conosco. Olha que bonita essa fala de Jesus, né? Que maravilha isso. Que expressão de amor ali. A misericórdia do Cristo nos alcançando. O cuidado, demonstrando o cuidado dele para conosco. Ele nos prometendo naquele momento o Consolador, que ficará eternamente conosco, ou seja, em qualquer fase, em qualquer momento, em qualquer existência, Ele estará ali, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que nós já ouvimos, que nós já aprendemos dele, e nos trazendo novas coisas, novas revelações, né? Um aspecto importante na fala de Jesus é o ser eterno, porque para ser eterno não pode ser material. O material, ele tem prazo de validade, né? Ele termina. O eterno não. Ele vem do Espírito. Nos agrupamentos
para a gente, porque chega a doer as vistas. E de imediato você faz o quê? Você fecha. Você fecha e espera para que seus olhos se adaptem aos poucos com a claridade. Aquele desconforto que ele causou naquele momento. E naquele momento que você fecha, você não percebe nada que a luz te trouxe. Você não percebe nada que está em sua volta. Você não percebe o benefício que ela te trouxe. Você tem que esperar um tempo. Então é isso que acontece. A verdade, ela não pode ser de uma vez. Né? E a gente pega a verdade, os ensinamentos, numa luz intensa. Ela não pode vir de uma vez, porque senão ela vai ofuscar, ela não vai ser entendida. Então as revelações tiveram que vir aos poucos. E aí, falando em revelação, a gente recorda a primeira, que veio com Moisés. Ele trouxe ali o decálogo, num tempo em que, uma época em que a justiça vigente era o direito do mais forte. E aí ali ele traz o decálogo, aquelas instruções, aquelas regras de solidariedade, dizendo não causar dano ao seu próximo. E dizendo também a um só Deus, porque era uma época em que cultuavam vários deuses, se acreditava em vários deuses. Com o desenvolvimento do tempo, com o povo um pouco mais disciplinado, chega o momento da segunda revelação trazida por Jesus, o cristianismo. E aí ele vai dizer que Deus não é um Deus vingativo, que Deus é um Pai amoroso, um Pai justo. Ele traz a figura do Pai, né, que se preocupa, que quer o melhor para o seu filho. Ele diz: eu não vim destruir a lei, mas vim fazer cumprir. Primeiro, fazer cumprir a sua promessa. Quando nós pegamos ali no caminho da luz, no início de tudo, quando foi recebido, os capelinos aqui, eles, quando foi recebido o capelino, ele promete ali que ele viria no momento certo, trazer novas instruções, ajudar, auxiliar. Então ele veio fazer cumprir essa promessa. E ele veio ensinar como usar ali aquelas instruções trazidas por Moisés. Ele veio ensinar como colocar em prática a verdadeira caridade. Então veio dar uma continuidade. E quando ele diz: se me amardes, guardai os meus mandamentos. Por quê? Porque o Consolador prometido, ele não vem também destruir o que Jesus trouxe. Ele vem dar continuidade. Ele veio aprofundar, trazendo novas revelações, porque ali já não precisava mais da existência de parábolas, de alegoria, mas de uma forma mais clara, de melhor entendimento, mais profunda. Mas é uma continuidade. E quando nós estudamos o Espiritismo, nós vimos, a primeira coisa que nós percebemos, é uma doutrina que não tem características humanas. Ela vem trazida da espiritualidade. Segundo, ela é um complemento. Quando a gente estuda as obras de Kardec, as obras enviadas, todas nós vamos ver o que? Passagens, falas de Jesus, ensinamentos de Jesus. Hoje estamos estudando um trecho trazido por João. Se pegarmos o Evangelho, ele vai trazer essas citações que podemos, de João, de Lucas, de Mateus, de Marcos. Se formos na Bíblia, nós acharemos lá. Então é um complemento do que Jesus veio ensinar. Mas mesmo assim, ainda há dúvidas. Ainda há dúvida por parte de muitos. E muitos que não entendem, não compreendem.
iniciando com duas proposições acerca de Deus e do infinito. Daí começa falando que é Deus, fala sobre a criação e finaliza com outras duas que reportam o reino do Cristo nos corações, ao reinado do bem no caminho dos homens. Depois, o livro dos médiuns, volume de metodologia para o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, apresenta de entrada valiosa argumentação alusiva à existência do mundo espiritual e reúne no encerramento diversas comunicações de individualidades desencarnadas, ao mesmo tempo que nos convida a exame sério e imparcial de todas as mensagens recolhidas do além por via mediúnica. Salientando-se que a primeira página da seleção exposta começa com significativa advertência de Agostinho: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da vida nova comum. Ele vos destina. Então, esse livro ele traz para a gente instruções, falando que há realmente esse intercâmbio da espiritualidade. Ele fala que sede bastante clarividência, então veja com clareza, busque, mas seja prudentes. Seja prudentes. Não podemos esquecer que tudo que temos, seja os nossos, seja virtudes adquiridas, ou seja vícios, isso é de competência do Espírito. O que nós vemos, essa roupagem nossa, é como o nosso uniforme de escola, essa escola medida que temos. Vai chegar um tempo que vai se desgastar e você vai ter que aposentar, porque vai sobrar o quê? O nosso espírito, a nossa essência. E ele carrega as paixões, o sentimento que levarmos. E aí o cuidado por nesses intercâmbios, porque a espiritualidade maior ela não vem para se promover, ela não vem para dizer e interferir na sua vida, ela vai te incluir, vai te dar força, mas ela não pode interferir, porque isso é livre-arbítrio seu, é progressão sua. Então eles estão ali somente para apoiar. Então, se vier manifestações que tragam, te auxiliando, o que você deve fazer para ganhar mais, para um empreguinho, agora, vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. Então, esse é um livro assim, primordial, muito importante, como todas as outras obras, mas é um livro assim, que vale a pena ser estudado, que nos alerta desse cuidado que temos que ter, no vigiar e orar, como Jesus nos diz. O Evangelho segundo o Espiritismo abre as próprias elucidações com judiciosos apontamentos em torno de Moisés, da lei antiga, comediando, ou seja, unindo em seguir os ensinamentos de Jesus em todo o texto, para concluir, alinhando comovedores poemas de exaltação em prece. Céu e inferno, tomo de cogitações francamente religiosas, segundo a definição do título, começa analisando o porvir humano do ponto de vista espiritual e termina com o ditado de José, o cego, espírito de evolução mediana, que encarece a necessidade do sofrimento no serviço expiatório da consciência culpada e destaca a excelência da reencarnação na justiça divina. Então ele vem trazendo a importância das expiações, das provas, vem dizendo que não há inferno eterno, vem falando sobre a reencarnação. E a Gênese, que é o livro final da codificação, que junta arrojadas teses de ciência e filosofia, enfileira 18 capítulos com mais de 100 artigos, dos quais mais de terça parte se referem exclusivamente a passagens e lições do Divino Mestre. Acrescento notar que a obra principia aceitando o Espiritismo em sua missão de consolador prometido, com a função de explicar e desenvolver as instruções do Cristo
milagrosa do Espiritismo, assim procedem, diligenciando imunizar-nos contra a superstição e o fanatismo, que a plataforma limitadora da própria doutrina espírita nos obriga a remover. Mas, sinceramente, não entendemos a nova revelação sem o cristianismo, a espinha dorsal em que se apoia. Então, o espiritismo sem Jesus não adianta, não existe. Espiritismo só de fenômeno não existe. A base do espiritismo é Jesus, são os ensinamentos trazidos por Jesus, é uma continuidade, não é isso? Isso acontece porque, se após 19 séculos de ideologia arbitrária, não chegaríamos a compreender agora no mundo o Evangelho e Jesus Cristo sem Allan Kardec. Manda a lógica se proclama que o Espiritismo e Allan Kardec se baseiam em Jesus Cristo de ponta a ponta. Então, meus irmãos, Kardec ele foi preparado por essa missão. Kardec ele foi um educador, pedagogo. Ele conhecia de física, de matemática, filosofia, ciência, né? Ele era um estudioso. Ele veio com a tarefa de consolidar, através do raciocínio, a crença. E ele não estava sozinho. Ele veio com uma pleiade de companheiros que se manifestaram em várias áreas, porque houve desenvolvimento na ciência, nas artes, na música. Houve progresso em vários pontos, a tipografia mesmo, né? Então, observamos que houve todo o planejamento do plano espiritual ali. Kardec ele veio com essa missão, e se ele não conseguisse trazer, né, concluir sua missão, haveria outro. Porque o Consolador ele vem da espiritualidade, ele não vem com traços humanos. E a gente lembra aqui Gamaliel, quando ele se encontra ali no Sinédrio, e que eles levaram os discípulos, né, por estar ali pregando o cristianismo, e que eles levaram os discípulos à frente naquele Sinédrio, e eles queriam até que matassem, né? E aí ele levanta e diz, para que deixasse aqueles homens, que se as atividades deles fossem de origem humana, fracassaria, terminaria. Mas se fosse proceder de Deus, não fracassaria. E ninguém, né, nada seria capaz de impedi-los. Então nada é capaz de impedir os planos de Deus. E a gente percebe hoje quando o Espiritismo tomou uma proporção, né, imensa. Ele começou ali, singelo, com algumas experiências, sofrendo que discriminação, né, sofrendo perseguição. Mas hoje, né, olha a proporção que ele tomou. Está se expandindo. Então, o planejamento não é do homem, é da espiritualidade. E nada para quando é da espiritualidade. E aí nós pensamos no Consolador. O Espiritismo ele traz a revelação do mundo, de existências, uma continuidade da vida. Ele define laços que unem alma e corpo. Ele traz entendimento ao homem sobre o que era o mistério antigamente, sobre o nascimento e a morte. Ele vai te dizer o porquê que você nasce, a necessidade de você vir, de você, né, encarnar, o porquê das provas que você passa. E ele vai te dizer que tudo que você aprendeu não vai simplesmente desaparecer, né? Como entardecer, como a gente fala, com a finalização do seu corpo. Vai continuar. Vai continuar. Ele vem consolar a família quando há perda de um parente. Ele vem dizer, né, a essa família: isso é temporário, isso é por um momento.
capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e dessa questão do Livro dos Espíritos, essa questão 798, e ambos tratam do papel da doutrina espírita dentro do conserto, né, do nosso planeta. E nós vimos que os espíritos respondem a Kardec de maneira direta e objetiva, informando a Kardec que a doutrina espírita se tornaria um dia a crença geral da humanidade. O que nós estudamos na história do planeta, desde o início da civilização humana, como ela é hoje conhecida? Temos aí, dizem aí, 10 mil, outros historiadores falam em 13 mil anos atrás, quando as grandes civilizações, segundo os estudos aí históricos, arqueológicos, informam que teriam nascido. Nós temos visto as criaturas humanas se utilizarem dos seus conhecimentos ou das suas crenças religiosas como pretexto para submeterem outras criaturas humanas. E é por isso que, quando os espíritos respondem a Kardec, informando que a doutrina espírita será um dia a crença geral da humanidade, ele o tempo todo em sua resposta e em seu comentário, ele fala de Jesus. Ele não abdica em momento algum de falar do papel do cristianismo no conserto civilizatório da humanidade. E vai mais adiante. Como nós vimos aqui no estudo, ele diz que o cristianismo, ou seja, Jesus, abriu o caminho, deu a direção, significou para a humanidade um farol, destruindo todos aqueles conceitos pagãos, todos aqueles conceitos primitivos, alguns inclusive existentes nas leis humanas, especialmente no livro Êxodo, no livro Deuteronômio, no livro de Números, que tem ordenações meramente de direito civil, direito penal, necessários para uma determinada época da civilização judaica e que vieram a partir do Cristo serem derrogados, aproveitando-se da missão inesquecível do grande legislador hebreu, Moisés, aquilo que era essencial, que também está lá no livro de Êxodos, que são as leis de Deus, os 10 mandamentos ou o decálogo. E o Cristo faz questão de dizer que ele veio confirmar tudo aquilo que está nas leis de Deus, que não foram redigidas por Moisés a partir dos costumes do seu tempo, uma vez que aquela multidão que ele, ao longo de 40 anos, conduziu pelo deserto até chegar à terra prometida, precisava de ser contida por algum instrumento jurídico, por alguma legislação que só poderia ser aplicada a partir dos costumes daquele povo que passou séculos como escravo no Egito e que de repente, se vendo livre, mesmo presenciando os fenômenos mais maravilhosos do ponto de vista da mediunidade poderia produzir, ainda assim não se convenceram totalmente da grandeza de Deus.
E nós sabemos que, inclusive, uma das 12 tribos tinha a concepção ainda pagã. E Jesus teve muita dificuldade com esse pessoal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, no livro Gênesis, nós fizemos questão de, a partir de uma referência no nosso estudo, fizemos questão de dar uma lida. Lá no capítulo 18, tem um item lá que fala do são chegados os tempos. E é impressionante, eu remeto os queridos companheiros e irmãos aqui do nosso estudo dessa noite, que procurem lá no livro Gênesis, esse capítulo 18, e lá no item específico, cujo título é São Chegados os Tempos, nós vamos ver, evidentemente, há quase 200 anos atrás, os espíritos mostrarem a Allan Kardec, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o que ia acontecer com o mundo, do ponto de vista da interferência do Cristo na condição de governador, de dirigente maior espiritual do nosso órgão, para que o planeta se submetesse de forma inexorável à lei de evolução, que não preside apenas as nossas vidas, nem apenas o nosso mundo, mas preside o universo inteiro criado por Deus. Lá na Gênesis, os espíritos comentam a Kardec que o nosso planeta evolui, tanto fisicamente quanto moralmente. E evolui fisicamente, inicialmente, a partir da própria observação que nós podemos fazer pelos livros, hoje pela internet, né? Muito bacana, você coloca um assunto lá no Google, de repente vem uma profusão de conhecimentos, que a gente tem que ter até bom senso de classificar, de tanto conhecimento que vem, e alguma coisa pode ser furada, não ser a expressão da verdade, ou apenas uma opinião. Nós temos que, inclusive, ter muita cautela hoje, pela miríade de conhecimentos que vêm pelas redes mundiais dos computadores. E vejam que os espíritos lá no livro Gênesis nos informam que o biotipo da própria criatura humana, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, era completamente diferente do que é hoje. O que demonstra de forma muito clara, né, quando nós pegamos aqueles estudos lá das criaturas das cavernas, né, que são feitos aí pelos cientistas que se cuidam por estudar os nossos antepassados, nós vamos ver um ser humano com a própria constituição física adaptada ao mundo de então, né? E aí o que aconteceu passados os milênios? Uma transformação radical na fisiologia humana e uma transformação radical no próprio ambiente físico do planeta e uma modificação radical no ambiente espiritual também do planeta. Isso não tem dúvida, não existe dúvida nenhuma. Ou seja, o nosso mundo melhorou muito, evoluiu muito dos milênios que se contam do início das civilizações até os dias de hoje. E melhorou por quê? Porque nós somos todos submetidos à lei da evolução. E é impressionante como ainda a gente, em algumas situações especiais, parece querer negar isso. Então, de nós espíritas, não é possível mais vir opiniões do tipo, país tem jeito não. Criatura humana não tem solução. Outros dizem assim, só se acabar, o mundo tem que começar de novo. Nada disso, meus irmãos. O mundo evolui e evolui numa velocidade que nós não conseguimos
afiançar. E com a ciência dos dias atuais, nós conseguimos já inclusive, e esse é um estudo que eu obtive durante aqui a minha preparação para o nosso estudo aqui coletivo dessa noite, que está sendo feito, por exemplo, na Universidade de Washington, em que um geneticista e um fisiologista, dois cientistas famosos lá nos Estados Unidos, através de um computador que já tem inteligência artificial, eles começaram a programar como será a humanidade daqui 100 anos, daqui 500 anos, e chegaram à conclusão que fisiologicamente o ser humano estará diferente, inclusive porque, pela quantidade de informações que nós já somos capazes e que já é necessário que nós agrupemos, que nós guardemos, a nossa própria fisiologia cerebral ocupará um espaço muito maior dentro da nossa caixa craniana. Não sou eu que estou dizendo isso, são cientistas. E se nós observarmos daqui 500 ou 1000 anos, nós vamos ver que as nossas cidades, isso já é possível aquilatar a partir de agora, são muito mais parecidas com aquelas cidades que tinha no filme que eu via quando criança, chamava Os Jetsons, muito mais parecido com a cidade dos Jetsons do que com as cidades dos Flintstones, que também eu via no meu tempo de criança, que retratava a cidade tal qual era na Idade das Cavernas. Então, meus queridos irmãos, isso é uma demonstração clara que, da mesma forma, e isso corre em paralelo, que a humanidade evolui do ponto de vista físico, as civilizações evoluem e estão evoluindo cada vez mais, também paralelamente evoluem do ponto de vista moral. E ainda não existem estudos a respeito, mas eu ouso desafiar aqueles que estudam a história, se o mundo não cresceu muito mais rapidamente do ponto de vista moral, a partir da vida do nosso Senhor Jesus. Quem estuda o direito, observa isso. As pessoas eram presas, escravizadas, quando deviam alguém. As pessoas eram mortas sem processo, eram sacrificadas por qualquer motivo mais torpe ou mais fútil possível, sem que o direito olhasse para aquelas situações. Não existia paz nos lares, porque não existia o conceito de lar. E quando Roma veio e modificou isso, e essa é uma das grandes missões do Império Romano em nossa civilização mais moderna, vamos dizer assim, em relação aí ao transcurso do mundo, né, das civilizações do mundo, foi a contribuição fundamental a respeito da importância da família para a formação da própria civilização humana, do próprio Estado. E quando Roma fracassou com a família, o Império ruiu. O Império acabou, por muito pouco tempo. Então, meus queridos irmãos, nós vamos verificar que o mundo não está à matroca. O mundo não está ao sabor do acaso, e o Cristo cada vez mais tem um controle absoluto do que ocorre na Terra. E nesse estudo a que eu me referi, do livro Gênesis, também codificado por Kardec, nós vamos encontrar os espíritos dizendo que de tempos em tempos a espiritualidade superior, ela promove aquilo que eles chamam de movimentação das massas, ou das massas populares, ou que eles chamam, de movimentação do espírito das massas. Essa expressão está lá no livro Gênesis. E o que significa exatamente isso, segundo
nos esclarecem os espíritos superiores, é que de vez em quando o mundo tem que ser sacudido, tem que ser balançado. De vez em quando é preciso que Deus, na sua grandeza e na infinitude dos seus poderes, da sua misericórdia, mande um sinal para que a humanidade avalie o seu comportamento e suas ideias. Acho que muito provavelmente, meus irmãos, nós estamos ainda passando por um desses sinais, ou por uma dessas, como eles falam lá, necessidades ou transformações que parecem resgates coletivos, que na forma de uma pandemia está balançando o mundo inteiro ainda, fazendo com que nós revíssemos inúmeros conceitos, do ponto de vista médico, da higiene, mas também do ponto de vista do convívio, do ponto de vista da aceitação do próximo, do ponto de vista da solidariedade, do ponto de vista da necessidade de sermos corretos, para que os recursos sobrem para cuidar dos que adoecem aos milhões, da necessidade de começarmos a rever e repensar os nossos conceitos, elevando os degraus dessas reflexões para a compreensão do que seja ética individual, do que seja ética coletiva, da gente ter que usar uma máscara, não porque a gente esteja doente, mas que a gente precisa pensar no próximo, de que a gente precisa se tratar não apenas por nossa causa, mas para que a gente não estabeleça uma contaminação progressiva, de que é preciso compreendermos a necessidade da correção da nossa conduta. E o interessante é que os espíritos lidam com esse conceito de espírito da massa, que precisa ser balançado de vez em quando, porque foi exatamente o espírito da massa que pedia pão e circo para os romanos e trucidava pessoas inocentes dentro, tem lugar aqui na frente, bastante engraçado, e trucidava mulheres, homens, crianças e velhos nos círculos da civilização mais avançada do planeta, que era a civilização romana, em nome desse espírito da massa. Era o espírito da massa que ajudava a queimar os hereges na fogueira da Europa da Idade Média, ajudava a tirar fogo e criaturas que nem direito a um julgamento tinham. E às vezes apenas porque ou discordavam de uma manifestação fanática ou por nada eram chamados de hereges, e as praças públicas se enchiam e muitos que estavam ali ajudavam a botar lenha nas fogueiras que ocorreram durante um período triste que a humanidade vivenciou. Foi o espírito da massa que preferiu Barrabás a Jesus. Pilatos e Herodes, vendo que aquele homem, cuja superioridade eles não conseguiam compreender, mas sentindo a influência de uma criatura cuja evolução nós hoje não temos como medir, porque há bilhões de anos atrás ele ajudou a plasmar o nosso planeta. Então, como que Herodes, mais Pilatos, iam compreender a grandeza que os dominava ante a presença do Cristo, que silenciosamente apenas olhavam para eles? Aí o que eles fizeram? Tiveram medo, passaram a decisão para o povo, numa falsa manifestação de respeito às crenças do povo hebreu, quando na realidade, em momento nenhum da história romana, nós observamos respeito dos dominadores romanos aos povos dominados. Nunca teve isso na história da dominação romana. Se eles pagassem os impostos, eles ainda conviviam. Se não pagassem, eram presos e trucidados. Quem pegar o livro Paulo Estevão e abrir o que aconteceu em Corinto, vai ver o que o
o administrador de Roma fazia com as pessoas que eram dominadas. E mais, chamavam-os para reclamar, chegavam lá, tomavam o resto do pouquinho que tinham sobrado para poder enriquecer-se pessoalmente. Então, meus irmãos, esse espírito da massa muitas vezes se equivoca. Quantas e quantas e quantas pessoas não se reúnem hoje para poder chegar a conclusões absurdas a respeito de determinados temas? Quantas e quantas e quantas pessoas hoje não têm uma visão apenas egoística de sua própria vida? Para mim está tudo certo, desde que eu me incomode. Muitos dizem assim, nós mesmos, às vezes. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, vem de vez em quando e balança o espírito das massas, para que as massas reflitam a respeito do seu papel dentro do concerto universal, dentro do concerto evolutivo que nos cabe aqui no planeta. Todos nós temos um papel a desempenhar aqui no mundo, e é isso que faz a doutrina espírita diferenciar das demais religiões. E o que é muito interessante, no comentário dos Espíritos aqui, no comentário de Kardec e do Espírito de Verdade aqui no Evangelho, quanto à resposta no Livro dos Espíritos, e lá no livro Gênesis, da mesma maneira, os Espíritos são unânimes em dizer o seguinte: a doutrina espírita se tornará a crença real da humanidade, não é destruindo as outras religiões, pelo contrário, os demais pensamentos religiosos que existem no mundo são respeitáveis e fundamentalmente necessários. A doutrina espírita vai destruir, sabe o quê? O materialismo que existe dentro dos nossos corações, em alguma medida. Isso ele vai destruir. No momento em que nós nos iluminamos, no momento em que nós nos esclarecemos, no instante em que nós compreendemos o nosso papel aqui neste planeta maravilhoso que Deus nos deu como oficina abençoada da nossa própria redenção, nós então vamos começando a tratar melhor o mundo, os homens e os animais. O que nós estamos vendo hoje aí com relação aos animais? Algo que nos comove. Tem hora que eu me pego comovido de ver, por exemplo, manifestações de solidariedade salvando as tartarugas lá no mar, nas praias, quando elas viram de cabeça para baixo, criaturas adotando os pets aí na rua, que antes eram chutados e envenenados, as criaturas se condoendo com as outras criaturas, humanizando mais os antigos asilos, humanizando mais as casas de descanso e de repouso, repensando o formato de hospício que existia no passado, mostrando a necessidade de colocarmos amor no contato com os idosos, no contato dos nossos irmãos que estão com algum tipo de sofrimento mental ou espiritual. Nós estamos vendo a humanização das escolas, nós estamos vendo as criaturas humanas se preocuparem com algo que nunca se preocuparam num passado muito recente. Por exemplo, a aceitação que nós temos todos que ter uns com os outros, o respeito às diferenças. E quem que ensinou isso à humanidade? Quem que foi o símbolo maior de tudo isso já no seu tempo? Jesus, o nosso Senhor Jesus. Então, a doutrina espírita, ela se tornará a crença geral da humanidade se seguir, e apenas se seguir os caminhos traçados pelo Mestre. Porque se doutrina espírita, e se nós espíritas, como muito bem falou a Luciana aqui no seu comentário, começarmos a inventar moda de frequentar centro espírita apenas por causa de reunião mediúnica, sabe o que é que nós vamos nos transformar? Nós vamos nos transformar ou em intelectuais materialistas, ou vamos nos transformar em curiosos.
cujo fenômeno em nada muda a nossa vida. Se somos desonestos, o fenômeno não vai alterar a nossa desonestidade. Se somos materialistas, ver os espíritos, ver uma manifestação, frequentar uma reunião mediúnica, em nada altera o nosso mundo íntimo. Ver os espíritos, ouvi-los, falar sobre eles nas reuniões mediúnicas, ver as manifestações mais maravilhosas que o mundo já presenciou, a partir inclusive do próprio Cristo. Alguém tem noção do que é multiplicar alguns pães e alguns peixes e alimentar 35 mil pessoas, né? Será que nós temos noção? Será que nós temos noção de que é separar o mar ao meio para um povo inteiro, para uma civilização inteira passar? Ou transformar fazer o maná brotar do céu para que os pães pudessem ser feitos e alimentar aquele povo que vinha no deserto? Ou bater com um cajado na pedra e ali verter água? Será que nós sabemos o que é curar um leproso com a imposição das mãos? Ou curar um obsediado, muitas vezes presa de centenas de espíritos obsessores, e ver aqueles espíritos todos atenderem a alguém com autoridade suficiente e o rapaz sai curado dali? Será que nós sabemos o que é devolver a vida a alguém que já estava tido como morto? Será que nós temos noção do que é fazer alguém voltar a enxergar quando na realidade era cego desde que nasceu? Ou um paralítico todo atrofiado recompor-se fisicamente, o aparelho músculo esquelético começar a andar? E no entanto, meus irmãos, minhas irmãs, isso não nos convenceu ao longo desses 2 milênios. O que nos convenceu foram os exemplos que o Mestre nos deu e os ensinamentos que estão aqui no seu Evangelho, copiado de maneira abençoada pelos 2 evangelistas que o seguiram, Mateus e João, e depois complementados por outros 2 evangelistas abençoados, primeiro dele Lucas, que escreve todo o Atos dos Apóstolos, que é uma das passagens, uma etapa das mais lindas da cristandade, e Marcos, a partir dos apontamentos de Pedro, de Maria, certamente de Paulo e outros cristãos que auxiliaram Jesus no seu projeto de transformação do nosso planeta. Então, meus irmãos, o Espiritismo sem Jesus é seita, somente isso. E mais uma seita que gera, sabe o quê? Fanáticos ou negacionistas, como diz Emmanuel. Sem Jesus não existe a possibilidade de progresso moral da humanidade. Quer dizer, não no tempo que se espera que esse progresso ocorra. Porque tivéssemos nós apenas as leis de Deus, já seria o suficiente para nós progredirmos algum dia. Mas Jesus, como nos fala o livro, o livro A Caminho da Luz, que eu recomendo a todos que leiam, o Cristo deu inúmeras oportunidades para o planeta, a começar dos judeus, que tinham um acervo de conhecimento suficiente para transformar o nosso planeta e influenciar todas as criaturas do mundo. Mas eles faliram, crucificaram o governador do planeta. Depois, os romanos, que poderiam ter transformado o mundo a partir dos conceitos evoluídos que a civilização romana trouxe para a humanidade, mas eles ficaram cegos pelo poder e pela violência e falharam. Depois tivemos a Revolução Francesa, tivemos os iluministas, culminando com a Revolução Francesa, que era para abrir o caminho para que os espíritos encontrassem um mundo transformado pela França, resgatando os ideais de Jesus, os ideais de Sócrates, os ideais de Platão, os ideais que o Cristo e todos os seus enviados nos ensinaram e que cabia ao iluminismo
culminando com a Revolução Francesa, resgatar a partir dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, estabelecer no mundo uma civilização que recebesse a doutrina espírita e, a partir da França, as luzes fossem espargidas para a civilização humana, o que também, infelizmente, não foi possível acontecer. E aí nós temos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Cristo visitando as veredas incomensuráveis de verdura das Américas e transplantando para aqui a árvore do seu cristianismo. Essa é a nossa responsabilidade. E aí, lembrando aqui o nosso irmão Haroldo Dutra, num comentário numa reunião que ele participou, sobre o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos mostrando que, na realidade, Jesus instalou aqui, meus irmãos, minhas irmãs, um belo hospital. E para aqui mandou todos nós, criaturas extremamente devedoras, de um passado delituoso, muito complicado. Mas, em nossos corações, a semente do Evangelho de Cristo germinou. Isso tem que significar algo de muita felicidade para todos nós, apesar de não significar a senha para a salvação. Mas nós já somos amadurecidos o suficiente para compreender que caímos de maneira extremamente feia no passado, mas Jesus acredita em nós espíritas, os trabalhadores da última hora, porque se nós conseguirmos, não no discurso, mas sim na prática, contribuirmos para o processo de transformação do mundo com o nosso exemplo, em muito pouco tempo a doutrina espírita se torna a crença geral da humanidade. E um ato, um exemplo, é algo, vamos dizer assim, inigualável, avassalador. O exemplo de uma pessoa convertida, ele transforma, ele contamina uma comunidade inteira, mostrando, pelo simples exemplo, o verdadeiro caminho. Nós já ultrapassamos o nosso tempo, queria apenas fazer aqui a referência a uma página do livro Instruções Psicofônicas. Essa obra é muito interessante, porque as mensagens aqui não são psicografadas pelo Chico Xavier, são mensagens ocorridas no Centro Espírita lá de Pedro Leopoldo, e esse Centro Espírita tinha um gravador daqueles antigos de rolo, e o gravador, o Chico incorporava os espíritos no final da reunião, muitos espíritos de altíssima elevação espiritual, e ao final eles faziam as anotações das mensagens que estavam gravadas. E curiosamente, nesse dia aqui, veio uma entidade de altíssima elevação, e foi o grande espírita do início do século passado, cujo nome foi Bittencourt Sampaio. Desses espíritos que, quando chegam no lugar, segundo narra aqui Chico Xavier, a atmosfera local se transforma, tamanha a sua grandeza. E ele proferiu uma mensagem chamada O Cristo está no Leme, mas assim, uma mensagem maravilhosa. Quando eles foram cheios de alegria rever a mensagem, ouvir novamente a mensagem, o gravador tinha estragado. Aí eles ficaram muito tristes, mas o espírito superior que estava ali na reunião falou: não, espere que nós vamos dar um jeito. E aí a Meimei se incorpora no Chico e fala: olha, vocês aguardem, porque embora o gravador de vocês tenha estragado, o nosso aqui não. O nosso está funcionando. E nós vamos ditar a mensagem que foi gravada no aparelho espiritual lá da reunião mediúnica do Chico. E essa mensagem então foi depois reproduzida, e o espírito de Bittencourt Sampaio ele mostra que todas as manifestações mediúnicas do passado não foram capazes de transformar o planeta.
embora elas existissem desde o tempo de Tebas, desde o tempo da Babilônia, de Persépolis, de Pequim, da China antiga, né? Quem mudou o mundo foi uma estrela magna. Essa estrela magna chamou-se Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos aqui presentes, e nós devolvemos a palavra para o nosso querido Sr. Evandro, para que ele encerre a nossa reunião desta noite. Meus irmãos, chegou a hora de elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais. Pedimos ao nosso irmão Euler que nos faça a prece do encerramento. Deus, Pai de infinito amor e bondade, nesse instante elevamos os nossos pensamentos ao Senhor, meu Pai, para vos agradecer a oportunidade de nos encontrarmos aqui mais uma vez reunidos na nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, a fim de estudarmos juntos o Evangelho do vosso Filho amado, o nosso irmão maior, Jesus Cristo. E com os corações inundados das vibrações que vertem da vossa misericórdia, especialmente com a presença dos vossos emissários espirituais, que estão aqui nessa noite conosco, nesse momento, nos auxiliando a todos aqui presentes, Senhor. Nós mais uma vez nos agradecemos e pedimos, Pai amantíssimo, que ampare a todos nós, criaturas ainda tão necessitadas e que precisamos tanto, Senhor, das vossas bênçãos. Que o vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus, cuja boa nova é sempre o centro das cogitações e dos estudos dessa casa de oração, estudo e trabalho, possa continuar presente aqui junto de nós. Que o Consolador prometido por Ele, que hoje não apenas nos instrui, mas também nos consola, possa continuar sendo alicerce dos estudos que se realizam nessa instituição há mais de 70 anos. Amparai, ó Deus, todos aqueles nossos irmãos que durante todas essas décadas deram sua contribuição para o erguimento e manutenção dessa casa. Que eles, onde quer que se encontrem, possam receber nesse instante o nosso muito obrigado. As nossas vibrações de muito amor. E se fosse possível para nós relembrar neste instante, um a um, mas sabemos que é possível para vós, Pai Celestial, que esse agradecimento possa chegar até os seus corações e que as bênçãos que promanam do Evangelho, estudado e refletido aqui nessa instituição, possam, Senhor, chegar até os nossos corações e nos auxiliar no processo de reflexão que todos precisamos fazer a respeito das nossas próprias vidas. Que os vossos emissários, Senhor Jesus, Mestre querido, que temos a certeza pertencerem à falange de Paulo de Tarso e que se encontram aqui presentes nesse momento,
possam amparar a todos os nossos irmãos e irmãs aqui presentes. Que as vibrações de amor possam recair sobre todos nós, possam recair sobre os nossos familiares queridos que deixamos em nossos lares, possam recair sobre os nossos irmãos doentinhos, nos hospitais, possam recair sobre as crianças, sobre os nossos irmãos, a quem a noite pede perdão por ser longa e fria. Que a vossa paz, Jesus, esteja sempre presente na vida de todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal. Que assim seja. Devolvemos a palavra para o nosso querido irmão Silvano, que ele possa concluir os nossos estudos dessa noite. Com essa prece, com essas rogativas, pedimos permissão para encerrarmos os estudos do Evangelho da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem tomar